Olá, pessoal! Mais um Conversando com Maíse aqui na tela de vocês, dos smartphones, dos tablets, dos computadores, não importa. Pela Rádio Comunhão também você pode acessar. Obrigada por estarem nos assistindo. E o tema de hoje com nossa querida Maíse Braga, que já está aqui, Leandro Carraro, nossos anjos. Nosso tema é ânimo e fé. E para começar o nosso programa e harmonizar aqui as energias, eu peguei uma mensagem do Emmanuel, psicografada pelo Chico. Acalma-te. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora o preço do sacrifício. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É a lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído, sem violência. Recorda-te que toda dor, como toda nuvem, forma-se, ensombra-se e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Olá, pessoal, bem-vindos, como vai? Como vão? Olá. Gratidão estar com todos aqui mais uma vez, é uma alegria imensa. Que tema importante, né? Ânimo e fé. Acho que era um tema para a gente conversar pelo menos umas 2, 3 vezes na nossa semana, para a gente lembrar da importância que ele tem e dar o devido valor a essas duas atitudes que a nossa alma deve ter e deve buscar. Bom, Maíse, perguntando para você, o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, né, na nossa vivência, para alimentar o nosso ânimo e crescer a nossa fé? Meu amigo, acho que todos nós, cada um tem a sua fórmula, porque conhece também a sua necessidade. Então, primeiramente, conhecer a nossa necessidade, saber dos nossos anseios e, principalmente, perceber que fé, infelizmente, não é algo que se adquire numa farmácia. Nós precisamos tê-la, cultivá-la e saber que nas horas mais difíceis é justamente ela que nos sustenta. O ânimo é complicado, porque em tempos difíceis como esse que todos estamos vivendo, de um ano para cá, estar animado, estar esperançoso é um desafio a cada 24 horas. Emmanuel dizia sempre através do Chico que, às vezes, das pessoas mais próximas vêm os maiores obstáculos. Daqueles que mais amamos, vem a palavra que nos desanima. Então, nós temos que estar preparados para isso. Para aquele momento em que, vindo de nós nem imaginamos onde, e inesperadamente, alguém vai tentar nos abater. E alguma coisa em nós tem que ser uma força que sempre nos anime. Há muitos anos atrás, Valério, ainda na década de 50, através do Chico, contou a história de uma garotinha que perguntou ao pai: pai, o que é ter fé? E ele ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou dizer para minha filha tão pequena o que é ter fé? Ele teve uma ideia, a casa deles tinha um porão. Ele chamou a menina, desceu ao porão, com a luz apagada. A menina só ouvia a voz do pai. E o pai disse a ela: você me ouve, minha filha? Ouço, papai. Você está me enxergando? Não, papai. Então, mesmo sem me enxergar, se jogue que eu te seguro aqui. E a menina, sem pensar 2 vezes, confiando no pai, se jogou. E o pai a segurou no porão, abriu a luz e disse: você vê? Isso é ter fé. É saber que na hora mais difícil, na hora da escuridão, nos lançando no abismo, no nada, é Deus que vai nos segurar. Então foi uma história inesquecível para a menina e para mim, que tinha 15 anos quando escutei essa história e nunca me esqueci, porque eu achei fantástico isso. É realmente aquele último momento, quando nada mais é um recurso. Se você tem fé, você dá um passo a mais.
você tenta mais uma vez. Você não desiste. E aí, naquele minuto final, é que vem a solução. Temos que ter fé, principalmente nessa época. Nós temos recebido e-mails assim, gritantes, principalmente de pessoas que perderam entes queridos nesta pandemia, que já dura mais de um ano. Temos uma amiga que nos escreveu assim, como tantas na mesma situação, né? Que envolve a dor e a culpa, que é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, né, Maís e Leandro, nesses programas da gente. Meu cunhado desencarnou no final de novembro de 2020, aos 56 anos, por Covid. E a esposa se sente culpada pela morte dele, porque ela acha que foi infectada primeiro pelo vírus e passou para ele. Ela disse que pouco tempo antes dele adoecer, Maíse, percebeu o marido muito quieto, meio triste, e perguntava se estava acontecendo alguma coisa, se podia ajudar, mas ele não falava. Maíse, como posso ajudá-la a não ficar se culpando pelo desencarne do marido? Olha, eu acho que a essa altura é complicado você dizer, eu sou culpada porque infectei a pessoa, né? Naturalmente, não teve jeito, como não está tendo jeito para a maioria das pessoas que não sabe nem como foi infectado. Se nós pensarmos sobre isso, vamos todos enlouquecer, porque nós podemos ser transmissores, podemos também ser receptores sem nem imaginar. Mas essa tristeza, esse calar-se que antecedeu a situação dele, com certeza talvez fosse a intuição da alma dele de que algo ia acontecer. Algo grave que o faria transferir-se de residência. Os espíritos dizem que, na grande maioria dos casos, embora só depois nós percebamos, a pessoa tem intuição de que algo sério acontecerá, e quando é a transferência dela, desta vida para outra, muitas vezes ela se aquieta, muitas vezes ela não sabe dizer exatamente o que está acontecendo, mas algo está ocorrendo que ela mesma não sabe definir. Mas que ela não se culpe. A essa altura, a última coisa que ele quer, uma vez desperto no mundo espiritual e retomando sua existência eterna, é que ela se culpe. Culpa adoece, culpa não soluciona nada, culpa nos paralisa, culpa afeta quem parte, porque naturalmente ele vai sentir essa vibração. Se ela ficou e ele partiu, é porque cada um tem uma trajetória agora diferenciada. Um dia, quando se reencontrarem, com certeza saberão. Saberão por que passaram por isso. Se não fosse o Covid, provavelmente seria outra coisa. Então, nós temos que acreditar que ninguém vai por acaso, a não ser, obviamente, é bom deixar claro, pessoas que se viciam, pessoas que, em alta velocidade, comandam seus carros, pessoas que se projetam em grandes perigos propositadamente. Não adianta dizer que uma pessoa a 160 km por hora num carro, enlouquecido, morreu porque tinha que morrer. Em vigilância, também faz partir a pessoa. Mas quando a pessoa é colhida pela enfermidade, quando ela é colhida por algo que ela, se pudesse, teria evitado, mas não pôde, nós entendemos que foi o momento dela ir e que, com certeza, um dia tudo será esclarecido. Mas culpa não. Nós já temos as nossas culpas interiores de vidas que se passaram, que estão no nosso inconsciente e que já é difícil lidar. Então, que ela busque ajudar quem ela puder, de todas as formas, e que cada coisa boa que ela faça, ela enderece ao companheiro aquela, como se fosse uma dedicatória numa fotografia, aquele bem que ela fez. E ele, com certeza, vai receber, vai dar uma tranquilidade a ele saber que ela permanece, que ela continua, até que os dois possam se reencontrar. Essa e outras perdas ela ainda viverá, como todos nós também. Mas o que cabe é continuar vivendo. Eles vivem do lado de lá, nós do lado de cá, da melhor maneira possível. E, sem dúvida, durante as horas de sono, nos reencontramos, damos força um para o outro, entendemos que 10, 20, 30 anos não são nada até o nosso reencontro, passa como um raio, e até lá nós precisamos ter, inclusive, mérito para reencontrar a pessoa e poder olhar nos olhos dela sem nenhuma vergonha, sem nenhuma tristeza, certos de que nós fizemos, mesmo na ausência dela, o nosso melhor. A gente está falando de ânimo e fé, né? Que foi o tema que você escolheu. Eu queria, assim, que Leandro, que é o mais, assim, anjinho de nós... É verdade. Nos desse alguma dica como ter fé nesse momento, e se a fé, que é uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas têm,
ela é vinculada à religião ou à religiosidade ou mais vinculada à espiritualidade de cada um, à jornada de cada um? Não é que um ateu vá ter fé, mas assim, um espírita, pelo que eu percebo nos meus poucos anos de caminhada, 20 anos de idade, que eu sou nova, o espírita tem menos fé do que o evangélico. Eu acho que a religião perfeita seria o conhecimento espírita com a fé do evangélico. Acho que seria transformador. Então, Leandro, a fé independe da religião. Como acessar a fé no momento que a gente já vai para 14, 15 meses de pandemia, e quando a gente acha que vai melhorar, piora, porque agora piorou, né? Teve 1.000 mortes por dia, vai chegar a 3.000 já já. Me fale, o que é que a gente faz, criatura, ter fé? Primeiro que mais anjinho, estou longe, né? Estou bem longe, bem distante, quem me dera, mas ainda não. Agora, sobre a sua pergunta de fé e como fazemos, como nós devemos fazer para ativá-la, e se fé tem alguma diferença ou tem alguma particularidade para cada coisa, ou a fé sai do ser humano, a gente tem que começar a pensar sobre nós. E sobre esses 2 pontos que você me perguntou, mas vamos colocar a fé. Fé é algo positivo. É algo positivo, é algo bom. Se fé é algo positivo, para eu ativar a fé em mim, eu preciso de algo positivo. Não tem como eu ativar alguma coisa positiva dentro de mim se utilizando de algo negativo. Por exemplo, não tem como eu ativar minha fé se utilizando da raiva, tem? Estou com raiva, não sei o que, vou ativar minha fé. Não. Não vai ativar outra coisa em mim, mas não a fé. Pensamentos negativos também, eu ficar com pensamento negativo, eu ficar com medo, não vai ativar minha fé. Eu acho que, inclusive, o título do nosso tema de hoje, Ânimo e Fé, também traz esse entendimento. Olha, uma das coisas que ativa a sua fé é ânimo. Se anime, construa, você foi criado para construir. Você é construtor. Tanto que Jesus falava, vós sois deuses, ou seja, vós sois construtores. Construa, tenha ânimo, nunca desiste, nunca pare de construir, sempre avante. Então, você compreendendo isso, fé é uma característica que não importa da sua religião, é uma característica humana ter fé. Fé é um nome que foi dado para uma virtude, para uma característica nossa. E aí, fé tem várias definições. Maíse trouxe um ponto da fé, que é isso, de você acreditar, ter essa confiança de que você sempre vai conseguir galgar coisas novas, você sempre vai conseguir atingir coisas boas, você sempre vai conseguir ser feliz, não importa o que aconteça. Essa é uma característica que a fé traz para você. Aí tem uma definição, que eu acho que eu já falei em algum programa, que é fé, que é a definição dada por Caibar Schutel. Fé, sabedoria consubstanciada no amor que nos leva a Deus. Ou seja, sabedoria, o entendimento, o intelecto, a capacidade de pensar, baseada, tendo como base, porque para eu utilizar meus pensamentos, para eu utilizar a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade de criação, eu tenho que ter uma base, senão eu saio fazendo qualquer coisa. Aí, consubstanciado, ou seja, na base, minha capacidade de pensar, de criar, minha sabedoria, meu conhecimento, tendo como pilar o amor. Então, essa sabedoria, com um pilar no amor, me direcionando a Deus. E aí, me direcionando à felicidade verdadeira. Me direcionando para onde eu tenho que ir e para o que eu fui criado. Isso é fé. Então, isso é uma característica humana. Não depende da religião. Algumas religiões vão entender ela de um jeito, outros vão trabalhar com ela de outro. Mas essa definição eu gostei muito, porque ela abrange todos os entendimentos. Não importa qual religião você seja, não importa se você é ateu, não importa, isso não interessa. Isso é uma característica humana. Isso é nosso, está no seu ser, está dentro de você. Não importa quem você seja, que religião você seja, em que ponto você seja. E aí, tendo esse entendimento, você consegue entender o que você precisa fazer para buscar a fé. Porque a gente também tem que compreender para que serve a fé. Por que serve a fé? Fé. Tá, eu tenho fé, mas para que eu tenho fé? É uma característica sua, mas para que ela?
para que você seja feliz, para que você melhore, para que você cresça, para que você atinja o objetivo real que você foi criado. Então, se o seu objetivo real da sua criação é ser feliz, participar da criação de Deus, participar dessa criação que existe, ser construtor de coisas boas sempre, para sempre estar positivo dentro de você, ter essa paz que você já sentiu algumas vezes, esse é o seu fim, então fé serve para isso. Entendendo que fé serve para isso, aí esse conhecimento, essa definição de Caibar, serve como uma luva. Porque eu já começo a entender que para eu ativar a minha fé, eu tenho que ter sabedoria. Então, para eu buscar sabedoria, eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar novos conhecimentos. Eu tenho que parar de ser preconceituoso. Paulo falava, conheça tudo, retém o que é bom. Ou seja, conhece, para de preconceito, para de criar barreira, para de criar hipocrisia, às vezes. Que é o nome certo, na verdade, é isso, é hipocrisia que a gente coloca. A gente critica as coisas sem nem entender, meu Deus. Meu Deus do céu. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente critica uma pessoa sem nem conhecer a história dela? A gente está lá, ó, dando na pessoa. Às vezes a gente nem está dando pela voz, mas em pensamento. A gente está lá em pensamento construindo uma coisa terrível da pessoa. Olha que triste. Olha a distância que eu estou da fé. Porque fé não é isso. Então eu vou estar me distanciando da felicidade, do caminho da felicidade. Toda vez que eu me distancio da fé, eu me distancio do caminho da felicidade. E não é isso que a gente quer. Todos nós queremos ser felizes. Então esse é o entendimento que a gente tem que ter. E aí daria uma conversa grande, mas vamos por aqui. Espero ter respondido, Valência. Com certeza. Inclusive, tem um amigo de Belo Horizonte que mandou uma pergunta parecida. Queridos amigos, gostaria de uma palavra amiga para não perder a esperança e a fé nesse momento tão difícil. E aí, Maíse? Esperança. Só buscando todos os momentos felizes que nós já vivemos e com a certeza de que teremos outros. Sabe? Quando eu fico muito desanimada, eu juro a vocês, eu penso que vai chegar um dia em que eu não vou estar mais aqui, mas alguém vai me esperar e vai dizer, e aí, como é que foi? E aí eu espero gaguejar o menos possível para explicar como é que foi. Porque, no fundo, resumindo, é isso. Sabe? Quando você vai ter argumento para dizer, olha, foi desse jeito, eu fiz conforme aquilo que eu acreditava. Tem uma música do Frank Sinatra, My Way, do meu jeito, que devia ser hino nacional. Eu amo aquela letra. Porque, primeiro, é Frank Sinatra. Segundo, que a história é exatamente essa. É alguém que vê chegar ao fim da vida e faz uma revisão do que viveu. E ele foi intrinsecamente fiel a si mesmo. E a mensagem da música é essa. Eu fiz do meu jeito. Sabe? Porque aí entra a hipocrisia de que o Leandro falou, entra as mentiras nas quais a gente prefere viver, entra os enganos que a gente cria para si mesmo e para os outros. Então, ter esperança, no fundo, é ser fiel a você mesmo, é saber que as forças que nos criaram continuam a nos sustentar e que um dia, malgrado a nossa própria vontade, nós vamos prestar conta. A nossa própria consciência e aqueles que são os nossos protetores e que promoveram a nossa vinda e que disseram, vai que eu acredito em você, nós vamos prestar conta. A eles, no mínimo. E aí, quanto menos a gente gaguejar para explicar o que a gente fez na Terra, melhor. E é aquilo que Emmanuel dizia, a única intenção da alma que vem à Terra é fazer o bem. A única. Isso resume tudo. Então, seja fiel a você mesmo, acredite nos seus sonhos, se deu pesadelo, sonhe de novo, isso é ter esperança, isso é ter fé, e principalmente, saiba que um dia todos nós, como dizia o mesmo Emmanuel, no país da união sem adeus, sem lágrimas, sem morte, vamos nos reencontrar, e que seja muito divertido, e que nós possamos falar apenas das coisas boas que nos aconteceram e que nós fizemos acontecer na vida dos outros, que é ainda mais importante. Nós temos também relatos muito legais de pessoas que estão fazendo a parte delas, que têm limitações. E temos um depoimento que ela pediu para dizer o nome dela, a Vanessa, que eu achei muito legal, eu acho que impulsiona, dá fé, dá ânimo para a gente, sabe?
e vem de encontro à questão da indignação, porque a gente faz a nossa parte e vê outras pessoas que não estão fazendo a delas, né? Então, ela diz assim: Maíse, querida, tenho 40 anos e uma doença degenerativa grave. Assisto o seu programa e me acalmo, porque assim como você, eu estou isolada desde o início da pandemia. Tem sido muito difícil, não exatamente pelo isolamento, mas pelo comportamento absurdo das pessoas que me fazem sentir uma idiota que segue as regras enquanto elas vivem a vida. Nunca tive uma vida normal, Maíse, porque eu tenho severas limitações físicas e uso cadeira de rodas. E sempre fui privada de muita coisa. Às vezes meu sangue ferve de raiva com isso tudo, pois mesmo dentro das minhas impossibilidades, estou sempre procurando um meio de beneficiar os outros e me manter no caminho do bem. E às vezes parece que ninguém mais quer isso. Tem tanta gente doida nesse mundo. Mas ouvir suas palavras, Maíse, me ajuda a perceber que não estou louca, estou no caminho certo. Muito obrigada por se manter íntegra nesse momento e me ajudar a manter a minha integridade nesse propósito maravilhoso que é sempre e sempre será seguir o Cristo. Que coisa linda, né? Que coisa linda! E pode ter certeza que numa cadeira de roda você voa muito mais do que a maioria das pessoas. O importante é só isso. É a nossa mente, é o nosso coração, é aquilo que vive em nós, que é o nosso mundo interior. É isso que atrai as coisas boas, que nos faz ter amigos espirituais que fazem tudo por nós, sabe? Há dias que eu tenho vontade de abrir a porta aqui de casa e sair correndo, porque você vê as pessoas num desrespeito total à vida. Você vê gente moça espalhando um vírus e você, que tem mais de 60 anos, não pode se dar o luxo de fazer o mesmo. E eu sei que você se identifica comigo porque é exatamente isso. Mas nós sabemos, temos certeza absoluta, que um dia nós vamos prestar conta do que nós fizemos a nós mesmos e aos outros, sabe? E é isso que vai nos tornar diferentes. Aliás, qualquer catástrofe, qualquer luta coletiva ou interior mostra quem somos e nos diferencia. Porque é mais do que ter ânimo e fé, é ter caráter, sabe? É saber que você não pode se preocupar só com você mesmo, mas com o outro. Ainda que completamente paralisados, nós ainda poderíamos mentalizar coisas boas. Poderia sair da nossa mente, do nosso coração, uma energia pura que envolveria muita gente, sabe? Eu confesso a você que toda vez quando vou dormir e todo dia quando acordo, a primeira coisa que eu penso é: Senhor, me aponte caminhos, porque os caminhos dele são sempre os melhores. E eu peço que as pessoas desesperadas e tristes, que as pessoas que ameaçam desistir, não desistam. Onde quer que elas estejam, qualquer que seja a vida que elas levem, olha, chegam a gente histórias pavorosas, histórias terríveis. Eu passei a vida inteira ouvindo as histórias mais lúgubres das pessoas. Mas, apesar de tudo, eu vi os amigos espirituais dizendo que o que nos torna diferentes não são as tragédias, não são as lutas e as impossibilidades físicas ou psíquicas que nós tenhamos, mas é como nós reagimos perante elas. Sabe? Por isso, o Leandro lembrava: vós sois deuses, um dia fareis o que eu faço, e ainda mais. E nós nem chegamos perto, porque ainda não conhecemos a potencialidade. Os cientistas dizem, não sabemos nada do nosso cérebro. Outro dia eu fiquei com raiva do homem das cavernas, porque assistindo uma pesquisa na televisão, vi que chegou uma hora que o homem da caverna descobriu que quem comia coisa doce tinha mais energia. E aí eles passaram a usar açúcar. Então, vejam vocês, a coisa é atávica. Você que ama um pedaço de bolo de chocolate, nada mais é do que um ser das cavernas. Né? E vejam que loucura, isso aconteceu nas cavernas, gente. Sabe? Quando o homem mal tinha aprendido a andar com 2 pés só. Ele tinha deixado de ser um macaco. E ele descobriu que quem comia uma coisa doce tinha mais energia para atravessar o dia. E isso atavicamente chegou até nós. Quer dizer, se a gente for culpar as situações e as pessoas, nós vamos chegar no homem da caverna. Então, nós não podemos. Nós temos que saber que cada vez mais a vida nos renova, que as enfermidades, na verdade, são limitadoras dos nossos excessos de outras existências. Não duvidemos disso, sabe? Os espíritos contam que muitos de nós tínhamos
tanto afã, tanto interesse de superar a nós mesmos, de fazer alguma coisa boa pelos outros, que quando eles apresentavam no nosso processo reencarnatório, na hora da nossa preparação, as dificuldades que o nosso corpo teria, muitos de nós dissemos, não tem problema, não tem problema, isso não importa, não quero nem saber. Eu quero saber de que nessa situação difícil do meu corpo físico, eu suplantarei tudo e serei melhor. Então, veja você que no mundo espiritual, a gente às vezes considera pouco as limitações que mais tarde o nosso corpo terá. Porque nós sabemos que as limitações são meros momentos para a grande vivência interior que nós temos que ter. Então, minha amiga, uma dando força para o outro, sem ninguém largar um do outro, nós vamos chegar vitoriosos ao final, porque nós teremos, antes de tudo, percebido que a nossa preocupação terá sido mais do que uma preocupação conosco, mas com o coletivo. E quando nós nada pudermos fazer e nem nos movimentar, que nós possamos vibrar. Sabe, antigamente, quando eu era garota, no espiritismo, se falava muito de vibração. Se acreditava muito nisso. Não sei por que caiu em desuso uma palavra fundamental. Quando nós vibramos na direção do outro. Pode ser negativo, mas, em geral, que seja positivo. E eu tenho certeza que você faz isso e que você tem muito mais riquezas do que muita gente que anda por aí ceifando a própria vida e a vida dos outros. Então, vamos esperar. Porque quem espera sempre alcança, como dizia o antigo ditado. Tudo isso vai passar. O que permanece é como nós somos enquanto as coisas não passam. Eu tive um exemplo, né, vivenciei, de ânimo e fé. Esses dias atrás, eu fui fazer um exame numa clínica, um café lá, que, claro, ninguém está podendo sentar, lockdown e tudo, mas você pode consumir de pé, né? E sempre, quando eu ia nessa clínica, eu via, que é um centro clínico, na verdade, as funcionárias fardadinhas, tudo bonitinho, eu sempre lanchava alguma coisa, um pastel, e dessa vez só tinha uma senhorinha, acho que ela tem 68, 70. Aí eu fui lá, né? Aí eu, e aí, como é que tá? Eu queria um café lá. Olha, aqui com a crise eu tive que dispensar meus funcionários, mas eu mesmo vim para cá. E tem uma coisa nova aqui. Eu fiz esse bolo que não tem nome, mas ele não tem farinha de trigo e ele não tem açúcar. E era assim, tipo um rocambole de chocolate, aquela coisa assim que você comia com os olhos. Eu, meu Deus do céu. Pois é, minha filha, tá tudo tão difícil, tudo faz mal. Você respirar hoje faz mal, porque você pode pegar o vírus. Então, eu pensei, já que eu estou sozinha agora nesse barco, eu vou fazer alguma coisa que agrade o paladar das pessoas e que também não faça mal. E eu comi, que coisa gostosa, quer dizer, ela podia estar como? Revoltada, deprimida, falando mal de tudo e de todos, porque ela teve que, né, tá em crise, o negócio dela entrou em crise, mas ela foi para dentro. E assim, está se superando, é grupo de risco, que ela tem quase 70 anos, então eu acho que essa questão de ânimo e fé, Leandro e Maíse, tem a ver com isso, né, da gente se reinventar, mesmo na crise. Aí ela pegou a crise e fez uma coisa legal, e hoje eu estou aqui falando dela. Não é isso? Maravilha, é isso mesmo, que eu não daria para um pedaço desse bolo. Mas é maravilhoso, você come assim, aquela coisa que parece flutua, não tem peso. A calda de chocolate que não tem açúcar. Eu digo, meu Deus do céu. E o doce dela. Sonhar é tudo. Meu sonho é nós irmos a Paris um dia, gravarmos um Conversando com Maíse na Fachon, que era a confeitaria que fazia os doces de Maria Antonieta, e existe até hoje. E nós vamos gravar lá, sentados com os garçons, nos servindo 1000 folhas da Fachon, que já me disseram que tem 1000 folhas de verdade, não é enganação. E nós vamos gravar um Conversando com Maíse na Fachon, se Deus quiser, porque nesse dia vai valer a pena ter uma crise diabética, porque pelo folha da Fachon vale a pena. Sonhar faz parte. Eu vou vestida de Maria Antonieta. Chego lá, cheguei. Que maravilha. Leandro. Pronto. Chegamos ao final de mais um programa. Mas na próxima semana, Maíse escolheu um tema propício para todo mundo, na hora da crise. Então, o tema do Conversando com Maíse na próxima semana, na hora da crise, serve para todo mundo, quem nunca também, né? E está todo mundo em crise.
E a gente só tem a agradecer a Comunhão Espírita de Brasília, que não largou a peteca nessa pandemia, e a gente continua, cada um da sua casa, e a comunhão dá suporte. Está aí o nosso querido Rodrigo, produtor, está aí o Daniel e o Joe, os anjos da guarda da Maísa, senão não estaríamos gravando aqui. Então, Leandro, obrigada por não ter também nos abandonado, estamos juntos, é o mesmo barco, Leandro é o nosso anjo, é o que dá o suporte quando a gente precisa de energia, de fé, de ânimo. E aí, pessoal, dê o like, compartilhe, assine nosso canal e até a próxima semana na Hora da Crise.